Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a ideia de sentido da vida dentro da visão da psicanálise, dentro da visão aí mais tradicional de Freud, tá certo? Num primeiro momento, a gente tem que lembrar que o Freud ele é médico e ele vive numa época em que a ciência ela fez vários avanços e que a ciência ela tem, assim, a gente pode dizer, uma grande visão mais ligada ao materialismo, ao cientificismo mais bruto, mais rígido, não é verdade? Então a gente tem que entender que, em primeiro lugar, o Freud ele tem essa visão da religiosidade, da espiritualidade, realmente como algo que seria uma ilusão, né? Tem aí o seu livro Futuro de uma Ilusão, e ele tem uma visão bastante materialista. Ele mesmo disse que jamais conseguiu experimentar o que um amigo seu chamaria de sentimento oceânico, né? Que ele vai falar nessa referência nesse Futuro de uma Ilusão. Então Freud, ele, dentro dessa visão materialista, ele traz a ideia do nosso aparelho psíquico. Ele traz que o nosso aparelho psíquico ele vai ter as mesmas leis que teria um organismo, que teria um sistema aí orgânico, né? Então a gente receberia estímulos do meio externo, ao mesmo tempo a gente tem estímulos, necessidades e demandas do nosso meio interno, e o organismo ele seria uma forma de tentar equilibrar esses vários estímulos, essas várias demandas, sempre procurando aí a ideia do equilíbrio, tá certo? Ao mesmo tempo, a ideia da perpetuação da espécie biológica ao longo da vida. Então, nesse sentido, o nosso sistema psíquico seria a mesma coisa, né? Nós teríamos aí uma série de impulsos internos, que seria a nossa dimensão do id, aí na segunda tópica freudiana. Nós teríamos a nossa questão aí da realidade externa, que traz muitos estímulos. Inclusive o Freud ele chega a dizer que essa realidade externa ela é sempre traumática. Por quê? Porque a quantidade de estímulos e também desses estímulos, a quantidade de estímulos aversores são muito maiores do que o que nós somos capazes de processar. E aí a gente cria uma instância que seria o ego, que teria o papel de administrar esses estímulos. Então, o nosso aparelho psíquico, ele muitas vezes acumula tensões, acumula estresses, acumula estímulos aversivos, e ele procura, através de diversas formas, tentar dar conta do quê? Da diminuição da tensão do aparelho psíquico. Então, ele tem aí no seu texto, que fala sobre o princípio do prazer, né? Que o nosso organismo ele tem o prazer justamente quando ele tem o alívio dessas tensões internas, que são acumuladas, seja por uma demanda interna, como a questão da sexualidade, ou da fome, da proteção, seja por uma questão externa, que seria lidar com esses estímulos que vêm do meio exterior. Então, o que é que acontece? Nossa psique, ela recebe esse estímulo, seja de fora, seja de dentro, né, da dimensão pulsional, e a nossa psique ela tem que lidar com isso, ela tem que administrar isso. Então, ela vai tentar justamente aliviar-se desses estímulos. Quando isso é bem sucedido, a gente tem uma dimensão aí do prazer, não é? Então, o que é que acontece? Para Freud, a gente adoece psiquicamente, por quê? Devido aos vários estímulos que a gente tem ao longo da vida, o que o Nasio vai chamar aí de microtraumas, né? A gente tanto pode ter uma situação traumática grande, uma situação de violência, um acidente, uma perda grande, mas a gente também pode ter microtraumas que vão se acumulando ao longo da vida. E aí o que é que acontece? O processo de cura, o nosso processo de evolução seria dar conta de uma limpeza desses estímulos. Mas a psicanálise traz a ideia de que nunca pode haver uma satisfação completa, nunca pode haver uma equilibração completa. Na verdade, esse equilíbrio ele é sempre um equilíbrio dinâmico. Então, ao longo da vida, a gente poderia estar em busca aí desse equilíbrio. Então, nesse sentido, o sentido da vida dentro de uma visão psicanalítica clássica, que é uma visão materialista, científica, herdada aí dessa dimensão aí do Freud, né? O nosso objetivo de vida seria alcançar esse equilíbrio, tá bom? O que não é pouco, é uma visão, a meu ver, bastante interessante, tá certo? Alcançar o equilíbrio seria dar conta desses vários estímulos aversivos que vêm ao longo da nossa história de vida, ao longo da nossa dimensão pulsional interna, e alcançar meios de conseguir, de uma maneira também equilibrada, vivenciar a nossa satisfação, o nosso prazer, de uma maneira sustentável ao longo das nossas vidas. E aí, naturalmente, a gente teria uma tendência ao crescimento, porque aquilo que é orgânico, né, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando
durante um tempo produtivo, né? Você pensa num animal, por exemplo, ele tem um tempo em que ele vai vivendo uma vida cada vez mais rica, forte, né? Energeticamente, nesse sentido biológico, mais capaz, até o momento em que ele começa a envelhecer, ele começa a entrar num processo biológico aí de ir perdendo essas suas habilidades até chegar no momento aí de uma finitude. Mas o animal individual, dentro do ponto de vista da espécie, ele também tem o objetivo de fazer a espécie seguir, né? Quando ele tem aí, por meio da reprodução, os meios de também, digamos assim, levar a espécie à sobrevivência, né? Então, dentro da psicanálise, é muito esse modelo biológico de sobrevivência, né, que está contido. Então, o sentido da nossa vida estaria realmente, digamos assim, na gente permanecer vivo, na gente sobreviver. E dentro do possível, sobreviver com equilíbrio, sobreviver com a homeostase, mas ressaltando também que esse equilíbrio ele é sempre um equilíbrio dinâmico, né? Mas para o Freud, ele dá conta de abrir mão, digamos assim, de um sentido da vida dentro de uma dimensão espiritual. Por outro lado, a gente sabe também que tem diversos trabalhos aí do Freud falando sobre a dimensão artística, né? Então, a arte, a sublimação, seriam formas também de dar um sentido, de dar um significado maior para a nossa vida. Através da arte, da cultura, da música, da literatura, da escultura, que em vários momentos Freud trabalha aí várias interpretações psicanalíticas da arte, né? Ele diz que através da arte a gente pode ter essa sublimação, é uma das maneiras da gente ter aí, digamos assim, uma limpeza, uma equilibração desses estímulos, uma elaboração desses estímulos que a gente acumula ao longo da nossa existência. Então, para a psicanálise, a maneira mais elevada, digamos assim, de dar conta desses estímulos seria a sublimação, né? Então, tanto os estímulos sexuais, os estímulos agressivos, as pulsões que nós temos dentro de nós, elas podem ser sublimadas, e essa seria, por excelência, para a psicanálise, a maneira assim, mais elevada e mais perfeita de elaboração, ainda que nunca seja uma elaboração total dessas nossas diversas pulsões, tá bom? Continue acompanhando os outros vídeos. Até as próximas.